Roteiro de vídeo, 20 capítulos. Capítulo 1. Imagens de fábricas, líderes dos BRICS em reunião, gráficos de comércio mundial, música épica e misteriosa ao fundo. Algo extraordinário acaba de acontecer e a maioria das pessoas não percebeu. Durante a última cúpula dos BRICS em Kazan, na Rússia, foi revelado um processo industrial revolucionário que pode transformar completamente o comércio global. Não estamos falando de mais um acordo comercial ou redução de tarifas. Estamos falando de tecnologia disruptiva que pode tornar obsoletas décadas de vantagens competitivas do Ocidente. E o mais impressionante é que esse projeto estava sendo desenvolvido em segredo há mais de 5 anos. Os BRICS, como você deve saber, são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Juntos representam mais de 40% da população mundial e aproximadamente 26% do PIB global, mas sempre foram vistos como grupo heterogêneo, sem coordenação real. Isso está mudando drasticamente. O processo industrial revelado envolve nova metodologia de manufatura que reduz custos de produção em até 60%, enquanto diminui emissões de carbono em 70%. Parece bom demais para ser verdade, mas as demonstrações técnicas apresentadas são convincentes. Estamos falando de combinação de nanotecnologia, inteligência artificial, automação avançada e química verde em processo integrado completamente novo. Se implementado em escala, pode reconfigurar cadeias de suprimento globais, tornar países desenvolvidos menos competitivos e acelerar industrialização de nações em desenvolvimento. Capítulo 2. Para entender a magnitude dessa revelação, precisamos primeiro compreender como funcionam processos industriais tradicionais. A manufatura moderna, especialmente de bens complexos como eletrônicos, automóveis e maquinário, envolve múltiplas etapas. Cada etapa geralmente acontece em local diferente, às vezes em país diferente. Componentes são produzidos separadamente, transportados, montados, testados. É processo fragmentado, custoso e poluente. As cadeias de suprimento globais levaram décadas para serem construídas. Empresas ocidentais as otimizaram meticulosamente. Fábricas na China, semicondutores de Taiwan, montagem no Vietnã, design nos Estados Unidos. Cada peça do quebra-cabeça em localização que oferece melhor custo-benefício. Isso criou interdependência, mas também vulnerabilidades. Pandemia de Covid-19 expôs fragilidade dessas cadeias. Quando fábrica na China parou, produtos deixaram de chegar ao mundo inteiro. Empresas perceberam que eficiência máxima também significa risco máximo. O processo revelado pelos BRICS muda paradigma completamente. Em vez de manufatura fragmentada, propõe produção integrada, onde todas as etapas acontecem em instalação única, usando tecnologia modular adaptável. É conceito chamado de manufatura distribuída ou microfábricas inteligentes. Não é ideia completamente nova, mas a implementação dos BRICS alcança escala e eficiência nunca vistas antes. Usam combinação de impressão 3D avançada, robótica adaptativa, processamento químico verde e coordenação por IA para criar mini-fábricas completas. Capítulo 3. A tecnologia central é chamada de Sistema de Produção Modular Integrada, ou SPMI. Foi desenvolvida através de colaboração entre institutos de pesquisa chineses, universidades russas, empresas indianas de tecnologia, expertise em mineração sul-africana e contribuições brasileiras em bioprocessos. Cada país contribuiu com sua especialidade. A China liderou o desenvolvimento de automação e IA. Tem décadas de experiência em manufatura em massa e investimento pesado em robótica. Rússia contribuiu com ciência de materiais e química. Suas tradições científicas em áreas como metalurgia e petroquímica são profundas. Índia forneceu software e algoritmos de otimização. Vale do Silício indiano é potência em TI. A África do Sul trouxe conhecimento em processamento de minerais raros, essenciais para a tecnologia avançada. Brasil contribuiu com bioprocessos e química verde, áreas onde tem expertise devido à indústria de biocombustíveis e agricultura avançada. A combinação dessas expertises criou algo que nenhum país sozinho poderia desenvolver. É exatamente o tipo de colaboração sul-sul que economistas defendem há décadas, mas raramente se materializa
utiliza efetivamente. O SPMI funciona assim. Você instala a unidade modular do tamanho de container de transporte. Dentro, há robôs adaptativos, impressoras 3D de múltiplos materiais, estações de processamento químico e montagem. Você fornece matérias-primas básicas e especificações digitais do produto que quer fabricar. Sistema produz item completo do início ao fim. Uma unidade pode fabricar eletrônicos num dia e componentes automotivos no dia seguinte, apenas reprogramando o software. Capítulo 4. A demonstração técnica foi impressionante. Instalaram unidade SPMI no centro de convenções em Kazan. Durante conferência, fabricaram do zero um drone funcional completo, desde componentes eletrônicos até estrutura física e bateria. Processo todo levou 16 horas. Drone voou perfeitamente. Para contexto, produzir mesmo drone via cadeia de suprimentos tradicional envolveria dezenas de fornecedores, semanas de produção e transporte entre múltiplos países. Custos seriam várias vezes maiores, mas fabricaram localmente em menos de um dia. A eficiência energética também surpreendeu. O processo consumiu 70% menos energia que manufatura convencional equivalente. Isso porque elimina transporte, reduz desperdício e usa processos químicos otimizados. Emissões de carbono foram mínimas. Parte da energia veio de painéis solares instalados no próprio container. Quanto ao custo, estimativas preliminares sugerem redução de 60% comparado à produção tradicional. Isso considerando o investimento inicial em equipamento. A longo prazo, economia seria ainda maior. As implicações são profundas. Se qualquer país pode instalar essas unidades e produzir localmente produtos que antes precisava importar, cadeias de suprimento globais tornam-se parcialmente obsoletas. Países em desenvolvimento não precisam mais esperar décadas construindo infraestrutura industrial complexa. Podem pular etapas, indo direto para a manufatura avançada. É versão industrial do fenômeno que vimos com celulares. A África pulou era dos telefones fixos, indo direto para mobile. Agora países podem pular industrialização tradicional, indo direto para a manufatura inteligente distribuída. Capítulo 5. Óbvio que o Ocidente não recebeu notícia calmamente. Reações iniciais foram mistas entre ceticismo e alarme. Alguns especialistas ocidentais descartaram como propaganda ou exagero. Disseram que deve haver limitações não reveladas, que demonstração foi encenada, que escala comercial seria impossível. Outros levaram muito a sério. Analistas de inteligência americanos já estavam investigando. Se for real e escalável, representa ameaça estratégica significativa à hegemonia industrial ocidental. Estados Unidos e Europa construíram supremacia econômica sobre controle de tecnologia de ponta e cadeias de suprimento globais. Se isso for democratizado, poder econômico se redistribui. Empresas ocidentais que dependem de complexidade de cadeias de suprimento como vantagem competitiva ficariam vulneráveis. Por que pagar preços premium por produtos importados se podem ser fabricados localmente com qualidade similar? Governos ocidentais começaram a considerar respostas. Restrições de exportação de componentes críticos necessários para construir unidades SPMI. Pressão sobre países para não adotarem a tecnologia. Aceleração de desenvolvimento de tecnologias próprias comparáveis. É início de nova corrida tecnológica. China já anunciou que começará a produção em massa de unidades SPMI. Planeja instalar milhares em seu território e exportar para países parceiros. Rússia pretende usar para contornar sanções ocidentais, produzindo localmente itens que não pode mais importar. Índia vê como oportunidade de impulsionar programa Make in India, fabricando produtos de alta tecnologia domesticamente. Brasil está estudando aplicações especialmente em áreas remotas da Amazônia e agricultura. África do Sul quer usar para diversificar a economia além de mineração. Capítulo 6. A reação de países em desenvolvimento foi entusiasmo cauteloso. Muitos veem como oportunidade de finalmente industrializar sem precisar competir com gigantes estabelecidos. Países africanos, latino-americanos, do Sudeste Asiático manifestaram interesse, mas também há preocupações. Custo inicial das unidades SPMI ainda é significativo. Embora mais barato que construir fábrica tradicional, ainda
ainda requer investimento de milhões de dólares por unidade. Países pobres precisarão de financiamento. China já ofereceu empréstimos subsidiados através de bancos de desenvolvimento. É estratégia similar à usada na iniciativa Cinturão e Rota. Empresta dinheiro para países comprarem tecnologia chinesa, criando dependência de longo prazo. Alguns veem armadilha, outros veem oportunidade que não podem recusar. Há também questão de propriedade intelectual. Tecnologia SPMI está sendo patenteada pelos países BRICS conjuntamente. Querem licenciar para outros países, mas mantendo controle. Isso gera debates sobre se é realmente democratização tecnológica ou apenas novo tipo de dependência. Idealistas argumentam que tecnologia tão transformadora deveria ser open source, disponível livremente para a humanidade. Realistas dizem que países que investiram bilhões desenvolvendo merecem retorno. Debate continua. O impacto ambiental é outro ponto de discussão. Em teoria, SPMI é muito mais verde que manufatura tradicional, mas se proliferar massivamente, produção total aumentará significativamente. Mais gente produzindo mais coisas, mesmo que eficientemente, ainda gera impacto. Ambientalistas alertam que não podemos resolver crise ecológica apenas com tecnologia mais eficiente. Precisamos também consumir menos. Capítulo 7. Vamos falar sobre as tecnologias específicas que tornam SPMI possível. Primeiro, impressão 3D avançada de múltiplos materiais. Não é impressora 3D comum de plástico. São sistemas que trabalham com metais, cerâmicas, polímeros especiais e até materiais compostos simultaneamente. Podem imprimir circuitos eletrônicos funcionais, integrando componentes durante processo de impressão. Isso era impossível até recentemente. Segundo, robótica adaptativa com IA. Robôs na unidade não são programados para tarefas específicas. São treinados com aprendizado de máquina para executar variedade de operações. Quando você muda produto sendo fabricado, robôs se adaptam automaticamente. Câmeras e sensores permitem que vejam e ajustem em tempo real. É flexibilidade sem precedentes. Terceiro, processamento químico verde. Muitos processos industriais usam químicas tóxicas e geram resíduos perigosos. SPMI usa alternativas baseadas em água, enzimas biológicas e reações catalíticas de baixa temperatura. Isso reduz toxicidade e consumo de energia. Brasil contribuiu significativamente aqui com expertise em bioprocessos. Quarto, sistema de gerenciamento integrado baseado em IA. Coordena todas as operações, otimiza fluxos de materiais, prevê falhas, ajusta parâmetros continuamente. É cérebro da operação. Desenvolvido principalmente por engenheiros indianos de software. Quinto, modularidade e escalabilidade. Unidades podem operar independentemente ou ser conectadas em rede. Você pode ter uma unidade produzindo pequenas quantidades ou centenas, trabalhando coordenadas para produção em massa. Sistema cresce conforme necessidade. Capítulo 8. A implementação já começou silenciosamente. Antes mesmo do anúncio público, China instalou centenas de unidades SPMI em províncias interiores. Estão produzindo desde componentes eletrônicos até peças automotivas. Dados de produção são confidenciais, mas vazamentos sugerem resultados excelentes. Qualidade comparável à manufatura tradicional, custos significativamente menores. Rússia instalou unidades em áreas remotas da Sibéria e Extremo Oriente, locais onde construir fábricas tradicionais seria economicamente inviável. Agora podem produzir localmente, em vez de transportar tudo milhares de quilômetros. Importante especialmente com sanções dificultando importações. Índia focou em zonas rurais. Visão é criar empregos manufatureiros em áreas que antes dependiam apenas de agricultura. Jovens podem trabalhar operando unidades SPMI sem precisar migrar para cidades. É descentralização econômica. Brasil está pilotando unidades na Amazônia. Ideia é produzir localmente ferramentas, equipamentos
equipamentos e até produtos eletrônicos, que atualmente precisam ser transportados distâncias enormes. Reduz custo e pegada de carbono. África do Sul instalou em townships, criando oportunidades econômicas em comunidades marginalizadas. Treinaram jovens locais para operar sistemas. É Programa de Desenvolvimento Econômico e Social Combinado. Resultados preliminares desses pilotos foram positivos o suficiente para justificar expansão. China já anunciou meta de 1.000 unidades até fim do ano. Rússia planeja 500. Índia quer 2.000. Brasil e África do Sul são mais cautelosos, mas também expandindo. Capítulo 9. O impacto no emprego é complexo e contraditório. Por um lado, unidades SPMI requerem menos trabalhadores que fábricas tradicionais. São altamente automatizadas. Por outro, democratizam acesso à manufatura, potencialmente criando muito mais oportunidades. Fábrica tradicional pode empregar milhares, mas apenas grandes empresas podem construir. Unidade SPMI emprega dezenas, mas pequenas empresas e cooperativas podem adquirir. Resultado líquido em empregos é incerto. Economistas debatem. Alguns preveem desemprego massivo à medida que a automação avança. Outros preveem proliferação de micromanufaturas criando empregos distribuídos. Verdade provavelmente está no meio. Haverá disrupção. Trabalhadores de fábricas tradicionais enfrentarão deslocamento, mas surgirão novas categorias de trabalho. Operadores de SPMI, técnicos de manutenção, designers de produtos para manufatura distribuída, gestores de redes de produção. Requalificação será essencial. Países precisarão investir massivamente em educação técnica. Felizmente, operar unidade SPMI não requer anos de treinamento especializado. Interface é intuitiva. Com alguns meses de curso, pessoa com educação básica pode operar. Manutenção é mais complexa, mas também modular. Componentes defeituosos são simplesmente substituídos. É modelo Apple de hardware, onde o usuário não conserta, apenas troca partes. Isso simplifica a operação, mas também cria dependência dos fabricantes de componentes, principalmente China. Alguns países preocupam-se que estarão trocando dependência de cadeias de suprimento complexas por dependência de tecnologia proprietária chinesa. É válido, mas pelo menos é dependência de diferente tipo, potencialmente mais gerenciável. Capítulo 10. Vamos explorar cenários futuros assumindo que SPMI se torna amplamente adotado. Cenário 1. Democratização industrial. Países em desenvolvimento industrializam rapidamente. África, por exemplo, pula século de industrialização tradicional. Em 20 anos, tem capacidade manufatureira distribuída comparável a países desenvolvidos. Isso reduz desigualdade global, eleva bilhões da pobreza, redistribui poder econômico. Ocidente perde supremacia industrial, mas mundo se torna mais equilibrado. Conflitos reduzem porque países têm mais interdependência econômica igualitária. Cenário 2. Nova hegemonia. China usa controle sobre tecnologia SPMI para criar império econômico. Assim como Estados Unidos dominaram através de dólar e tecnologia no século XX, China domina século XXI através de manufatura inteligente. Países ficam dependentes de tecnologia e peças de reposição chinesas. China usa isso como alavanca geopolítica. Poder simplesmente deslocou, não se democratizou. Cenário 3. Fragmentação. Tecnologia prolifera, mas sem coordenação. Diferentes blocos desenvolvem versões incompatíveis. BRICS tem SPMI, Ocidente desenvolve alternativa própria, outros países criam versões híbridas. Mundo se fragmenta em zonas tecnológicas incompatíveis. Comércio diminui, cooperação reduz, tribalismos aumentam. É balcanização tecnológica global. Cenário 4. Crise ambiental acelerada. Democratização de manufatura leva à explosão de produção. Todo mundo produz tudo o tempo todo. Consumismo atinge níveis insustentáveis. Mesmo com processos mais verdes, volume total sobrecarrega o planeta. Crise climática acelera.
recursos se esgotam, colapso ecológico acontece mais rápido. Qual cenário prevalecerá depende de escolhas que fazemos agora. Capítulo 11. As empresas multinacionais estão reagindo com estratégias variadas. Algumas negam a ameaça, dizendo que SPMI não pode replicar qualidade e escala de manufatura estabelecida. É estratégia arriscada de avestruz. Outras estão investindo pesadamente em automação própria, tentando manter vantagem. Apple, Samsung, Toyota, todas aceleraram programas de automação e manufatura inteligente. Tentam desenvolver capacidades similares, mas mantendo controle proprietário. Há também empresas adotando estratégia de se juntar ao invés de lutar, negociando parcerias com desenvolvedores de SPMI, licenciando tecnologia, adaptando modelos de negócio, veem inevitabilidade da mudança e querem estar na onda em vez de contra ela. Empresas menores e startups veem oportunidade. Com barreira de entrada para a manufatura reduzida, podem competir com gigantes. Empreendedor pode projetar produto, alugar tempo em unidade SPMI e produzir pequenos lotes testando o mercado. Se funcionar, escala. Se não, perdas são mínimas. É democratização que pode gerar onda de inovação. Plataformas digitais também surgem. Marketplaces conectando pessoas que querem produtos com operadores de unidades SPMI que podem fabricá-los. É Uber da manufatura. Você faz pedido customizado, algoritmo encontra a unidade disponível mais próxima, produto é fabricado e entregue. Pode revolucionar comércio tanto quanto e-commerce revolucionou varejo. Propriedade intelectual torna-se desafio maior. Se especificações digitais de produto estão disponíveis e qualquer um pode fabricar, como proteger designs? DRM para objetos físicos será necessário. Sistemas de autenticação e licenciamento integrados aos arquivos de fabricação. É complexo legal e tecnicamente. Capítulo 12. O papel do Brasil nessa revolução é particularmente interessante. País tem capacidades únicas que podem ser cruciais. Primeiro, expertise em bioprocessos. Brasil é líder global em biocombustíveis. Desenvolveu etanol de cana em escala industrial. Essa expertise em usar processos biológicos para a produção é diretamente aplicável à manufatura verde. Enzimas e processos bioquímicos usados em SPMI foram desenvolvidos com colaboração significativa de cientistas brasileiros. Segundo, abundância de recursos. Brasil tem vasto território, recursos naturais diversos, biodiversidade única, materiais necessários para a manufatura avançada, desde minerais raros até biomateriais, Brasil tem. Pode ser fornecedor crucial na cadeia de suprimentos de SPMI. Terceiro, posição geopolítica. Brasil mantém relações relativamente boas, tanto com o Ocidente quanto com BRICS. Pode servir de ponte, facilitando transferência de tecnologia e evitando polarização extrema. É diplomacia tecnológica, onde Brasil historicamente teve sucesso. Desafios para Brasil também são significativos. Infraestrutura precária pode dificultar distribuição de unidades SPMI. Falta de educação técnica em massa limita pool de operadores qualificados. Instabilidade política e econômica pode desencorajar investimentos, mas potencial é enorme. Imagine interior do Brasil, áreas remotas do norte e centro-oeste, com capacidade manufatureira descentralizada. Reduz concentração econômica no Sudeste, cria oportunidades em regiões tradicionalmente negligenciadas. Pode ser ferramenta de desenvolvimento regional e redução de desigualdade. Governo brasileiro está pilotando implementações, mas de forma cautelosa. Há lobby interno forte de industriais tradicionais que veem SPMI como ameaça. Também há preocupações sobre depender excessivamente de tecnologia chinesa em contexto geopolítico incerto. Capítulo 13. A dimensão de segurança nacional não pode ser ignorada. Unidades SPMI podem fabricar praticamente qualquer coisa, incluindo armas, explosivos, componentes militares. Isso é preocupante para governos.
Controle de proliferação torna-se desafio. Como impedir que terroristas ou criminosos usem SPMI para fabricar armas avançadas? Designers da tecnologia incluíram salvaguardas. Sistema tem lista de itens proibidos codificada. Se você tentar fabricar algo na lista, unidade se recusa e alerta autoridades. Mas hackers inevitavelmente encontrarão formas de contornar. É eterno jogo de gato e rato entre segurança e exploits. Governos estão desenvolvendo regulamentações, licenças para operar unidades SPMI, auditorias regulares, monitoramento do que é produzido. Mas enforcement é complexo especialmente em países com governança fraca. Mercado negro de unidades SPMI modificadas, sem restrições, provavelmente emergirá. Países como Estados Unidos e Israel já desenvolvem contramedidas. Capacidade de desabilitar remotamente unidades SPMI. Detectar quando estão sendo usadas para fins ilícitos, até destruir se necessário. É cyber warfare aplicado à manufatura física. Paradoxo é que tecnologia criada para democratizar produção também pode ser usada para controle autoritário. Governo pode monitorar exatamente o que cada cidadão produz. É vigilância econômica em nível individual. China provavelmente fará isso. Integração com sistema de crédito social onde fabricar certos itens afeta sua pontuação. Distopia para alguns, ordem social necessária para outros. Perspectiva depende de valores políticos. Capítulo 14. Academicamente, SPMI está gerando campo inteiro de pesquisa. Universidades ao redor do mundo estabelecem departamentos dedicados à manufatura distribuída inteligente. MIT, Stanford, Cambridge, no Ocidente, Tsinghua, IIT Delhi, USP nos BRICS. Estudantes buscam mestrados e doutorados na área. É próxima fronteira da engenharia. Pesquisas focam em múltiplas direções. Melhorar eficiência energética ainda mais. Expandir gama de materiais que podem ser processados. Desenvolver versões menores, portáteis, para uso individual. Criar sistemas de autorreplicação, onde unidade SPMI pode fabricar componentes para construir outra unidade SPMI. Isso seria autorreplicação tecnológica com implicações profundas. Há também pesquisa em integração com inteligência artificial geral. Eventualmente, você apenas descreve em linguagem natural o que quer e IA projeta, otimiza e fabrica automaticamente. Não precisa ser engenheiro ou designer. É democratização total do processo criativo. Implicações filosóficas são exploradas. Se qualquer pessoa pode fabricar qualquer coisa, o que acontece com conceitos de escassez, valor, trabalho? Economia tradicional pressupõe escassez. Manufatura ilimitada descentralizada desafia isso. Alguns economistas falam de economia pós-escassez, onde bens materiais são abundantes e baratos. Valor desloca para coisas que não podem ser manufaturadas. Experiências, relacionamentos, criatividade, conhecimento. Sociedade reorganiza radicalmente. Soa utópico, mas também assustador. Transições massivas sempre causam disrupção e sofrimento antes de se estabilizarem em nova normalidade. Capítulo 15. Voltando às implicações para comércio mundial. Se manufatura torna-se distribuída e localizada, volume de comércio internacional de bens manufaturados pode cair drasticamente. Por que importar produtos se pode fabricá-los localmente? Isso afetaria economias dependentes de exportação. China, Alemanha, Japão, todos exportadores massivos, enfrentariam crise. Empregos em manufatura de exportação desapareceriam. Portos ficariam subutilizados.
Empresas de transporte marítimo sofreriam. É reconfiguração da geografia econômica global. Mas comércio não desapareceria completamente. Materiais brutos ainda precisam ser transportados. Unidades SPMI precisam de matéria-prima. Países com recursos naturais tornam-se mais importantes. Brasil com minerais, biomateriais e terras agrícolas ganha relevância. África com recursos minerais vastos torna-se crucial. Oriente Médio continua relevante para a energia, mesmo com transição verde sendo mais lenta que esperado. Comércio de propriedade intelectual explode. Em vez de exportar produtos, exporta-se designs e especificações. Empresas vendem arquivos digitais que são fabricados localmente. É comércio de bits, não átomos. Muito mais eficiente, menos impacto ambiental, mas também mais difícil de controlar e tributar. Governos precisam repensar sistemas tributários. Se manufatura é local e descentralizada, como taxar? Como coletar impostos de milhares de pequenos produtores? Sistemas fiscais atuais foram projetados para a era de fábricas grandes e centralizadas. Precisam ser adaptados. Países que fizerem isso bem, prosperarão. Países que falharem, enfrentarão colapso de receitas e crises fiscais. Capítulo 16. A reação da Organização Mundial do Comércio é de preocupação e confusão. A OMC foi criada para facilitar comércio de bens físicos entre nações. Reduzir tarifas, estabelecer regras, resolver disputas. Mas se comércio de bens físicos diminui e é substituído por comércio de designs digitais fabricados localmente, qual o papel da OMC? Regras existentes não se aplicam bem. A organização está tentando adaptar-se, mas é processo lento. Propostas incluem tratados sobre comércio digital, regras para licenciamento de propriedade intelectual, transfronteiriço, padrões para manufatura distribuída. Mas consenso entre 164 países membros é difícil. Progresso é glacial. Enquanto isso, BRICS estão criando estruturas paralelas. Novo Banco de Desenvolvimento financiando projetos de SPMI. Sistema de pagamentos em moedas nacionais, facilitando comércio sem dólar. Acordos bilaterais e multilaterais entre membros ignorando OMC. É fragmentação do sistema comercial global. Ocidente tenta contra-atacar com próprias iniciativas.